Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Mais um episódio do Doca Podcast começando aqui. Me chamo Guilherme Bernardo, fundador do Movimento Doca, e aqui começa mais um grandíssimo episódio deste podcast. Amém? Hoje eu vou falar sobre uma das coisas mais importantes na caminhada cristã, que nós precisamos ter discernimento e clareza para que nós possamos realmente andar na glória de Deus. Eu peço que todo mundo abra em Apocalipse 22, eu vou ler o versículo 10 e 11. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Santidade é uma das coisas mais importantes da fé cristã e que, na realidade, é extremamente necessário nós continuarmos santos e nos santificarmos, como diz aqui no versículo. O ponto que eu quero que você tenha clareza é que a morte de Cristo naquela cruz não foi simplesmente para que os nossos pecados fossem perdoados. O que Cristo fez naquela cruz, ele morreu na cruz para os nossos pecados ter sido perdoados, mas que também nós tivéssemos a oportunidade de ter acesso por intermédio de Cristo ao Pai. E esse acesso por intermédio de Cristo é importante santificação. A gente compreende um pouco da graça, que a graça ela é extremamente importante na nossa fé, temos clareza do que é a graça, como que a graça nos capacita, como que a graça nos induz a pararmos de pecar, mesmo que a graça é um favor imerecido conquistado na cruz por Cristo. Se você não sabe muito sobre a graça, vê o terceiro episódio desse podcast, que eu fiz um estudo aprofundado sobre a graça, que eu acho que é extremamente importante você se aprofundar nele. Esse caminho, quanto mais próximo nós estamos de Cristo, mais Ele vai pedir de nós, mais Ele vai nos constranger a nos santificarmos, mais pecados você vai ter que parar de fazer, porque Ele diz, se quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você, por seguir a Cristo, você automaticamente tem que negar a si mesmo. E negar a si mesmo é negar suas vontades, negar os seus desejos e começar a ter uma mente mirada para as coisas do alto. Para você ter uma mente focada nas coisas do alto, para que você seja transformado, é extremamente importante que Cristo seja a base da sua vida. Cristo seja o que você está almejando, o que você está buscando, o que você tem como modelo e como exemplo. Mesmo Cristo sendo Deus encarnado na Terra, ele passou pelo processo como um humano de passar pelos nossos sentimentos, ter dores, sentir dor, mas mesmo assim ele era 100% Deus e 100% homem. E o ponto é que Cristo não precisava passar por tudo que ele passou, não precisava. Vou dar um exemplo, o simbolismo do batismo, Cristo não precisava passar por aquilo tudo, mas ele passou por aquilo para nos mostrar que nós precisamos passar por aquilo também. Cristo fez primeiro e depois nós iremos imitar o que ele fez. Quando você se converte, quando você é um novo homem, quando você é regenerado na fé, é extremamente importante que você continue a santificar-se. Mateus 5:48 está escrito logo no final desse capítulo: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Sede perfeitos. Essa é a missão que Cristo nos dá. Sede perfeitos. A pergunta, nós seremos perfeitos? A resposta, nananina não. Nós não seremos perfeitos. Mas isso não tira o fato que Cristo nos mandou sermos perfeitos. Porque santidade não se estoca. Santidade é algo contínuo, todo dia é necessária a graça de Deus, pois nós somos pecadores. A Bíblia vai falar que quem diz que não peca está falando que Deus mente. Então nós somos pecadores. O mais importante aqui é que mesmo nós sendo pecadores, nós não podemos ser dominados pelo pecado e principalmente a presença de Cristo nos constrange. A presença de Cristo, a glória de Cristo nos constrange a querermos parar de fazer o que a gente está fazendo, a parar, a frear o que a gente está correndo atrás e a de fato ir em direção ao que Ele de fato quer para nós. Cristo, Ele é a videira. E os frutos
E os ramos vai gerar frutos. Esses frutos têm que ser puros. Pureza. E nós estaremos vestidos do linho mais puro, como Cristo é vestido do linho mais puro. E o vestido do linho mais puro é pureza, santidade, ser santo, irrepreensível e inculpável aos olhos do Pai. A questão é que para você ser santo, para você se santificar, é necessário relacionamento. A pessoa que está em santidade nada mais é do que a pessoa que está separada para Cristo. A pessoa que está separada do pecado, a pessoa que está separada do mundo, a pessoa que está separada de amizades que não levam para Cristo. Nós devemos ir atrás dessas amizades que não estão a Cristo, mas não significa que nós devemos nos assentar na roda dos zombadores. Cristo vai dizer que nós precisamos amar. Amar o próximo. A gente confunde, por causa do nosso ego, que amar ao próximo é nós sermos idiotas. Mas, na realidade, o amor é a coisa mais perfeita que existe. E o convite que Cristo nos dá é amar. E para você ser uma pessoa que é perfeito como o Pai é, para você ser uma pessoa como santo, que continua a santificar-se, é extremamente importante você obedecer aos mandamentos. Você ler a palavra porque a palavra nos expõe às obras da carne. O pecado, tudo que é de errado e de ruim, a palavra expõe. Por quê? Porque a palavra veio para abundar o pecado, veio para expor o que é pecado, para que a graça conquistada por Cristo superabunde acima disso. Então, a sua transformação é extremamente importante. Você precisa ter clareza de tudo isso, ter discernimento de todas essas coisas, para que Cristo te molde a cada santo dia. Cada dia você está sendo um novo crente, está sendo uma pessoa renovada e rejuvenescida em Cristo. Isso não significa que você vai ficar caindo no seu pecado de estimação sempre, não. Quebre o pecado de estimação. Todo pecado de estimação é um pecado ensaiado. Tem um caminho, tem uma ordem cronológica. Você faz isso, você faz A, você faz B, você faz C, até cair de novo. O que você precisa fazer para quebrar isso? Quebra as pontes. Queima as pontes. Apaga as pontes. Cristo vai falar que é melhor nós arrancarmos os nossos olhos e as nossas mãos e irmos para o céu do que irmos para o inferno com o corpo todo. Então arranque essas pontes. Se essa ponte for uma rede social, apaga. Se essa ponte for amizades, corta. Se essa ponte for um alimento, corta o alimento. Essas pontes são muito individuais, vai depender muito de você se examinar. Mas a questão é que você precisa ter clareza. Nós não somos perfeitos, mas isso não inibe o fato que nós precisamos correr todo santo dia para sermos perfeitos como o Pai Celestial é. Eu vou responder algumas perguntas, como eu fiz no episódio retrasado e passado, eu comecei a fazer isso. Então, por favor, se você quer deixar alguma pergunta sobre a sua vida, deixa aqui embaixo. Eu também estou abrindo caixinha no Instagram para você mandar. Então, fica atento lá, segue a gente, se inscreve no canal aqui também, que você vai ajudar muito. Manda para os seus amigos, compartilha, porque você vai estar usando esse vídeo para evangelizar. Amém? A primeira pergunta que eu peguei aqui, que mandaram, foi: quem foi Paulo? Na Bíblia, Paulo era um apóstolo Paulo. Mas antes de eu falar de Paulo, eu preciso falar de Saulo. Saulo é Paulo e Saulo era um fariseu. O que eram os fariseus? Pessoas que tinham muita paixão, eles conservavam muito a lei antiga, porém muitas das vezes eles não viviam aquela lei. E eles perseguiam os cristãos. Saulo, ele consentiu na morte de Estevão, por exemplo, quando a gente vai ler em Atos 7. E o ponto é que Saulo foi encontrado por Cristo. Cristo diz: por que você está me perseguindo? Por que você me persegue? Ficou cego. Foi enviado um profeta até Saulo falar o que aconteceu e aí trazer um novo caminho, um novo homem do zero, que aí se torna apóstolo Paulo, um dos homens mais influentes do Novo Testamento. Acho que um pouquinho mais da metade dos livros do Novo Testamento foi apóstolo Paulo que escreveu as cartas às igrejas. E esse é o apóstolo Paulo. Eu indico que você leia todas as cartas que
que ele escreveu. Mergulha na Bíblia, porque tem muita instrução magnífica. Né? Acho que é legal você ler o livro de Timóteo. Segunda pergunta. Não consigo me perdoar, pois sei que vou continuar caindo no mesmo erro. Isso é algo comum quando você conhece a Cristo, quando você conhece a graça, mas ao mesmo tempo você percebe que você é pecador. Porém, isso não inibe o fato de você tomar vergonha na cara. Você precisa mudar, mano. É aquilo que eu falei nesse episódio, você precisa quebrar as pontes. Muitas das vezes você está caindo no mesmo erro, é um pecado de estimação que você comete há muito tempo. Às vezes pode ser uma válvula de escape que tem um caminho ensaiado. Então você tem que fugir da linha, você tem que quebrar essas pontes, queima os caminhos, atrapalha o caminho do pecado, faz com que você esteja no caminho de Cristo. E principalmente, não é você que vai fazer isso. Não é você que vai vencer isso. É importante que você tenha clareza que você precisa guerrear contra isso, declarar guerra. Mas quem faz você vencer, quem te ajuda a isso é o Espírito Santo, porque ele vai te dar estratégias para você queimar essas pontes. Às vezes você nem sabe que ponte é essa que eu estou falando, mas você orando, o Espírito Santo vai te mostrar, vai te revelar que ponte é essa, e aí você vai colocando, você vai quebrando. Se for amizade, se for vídeos, se for filme, se for música, você vai ter que ir quebrando um por um. É um processo de purificação. Né? Acho que é legal você ler Isaías 6, um dos capítulos magníficos, onde Isaías se constrange pela glória de Deus e Deus purifica os lábios de Isaías. Então, a graça de Deus é uma graça completa. É uma graça que perdoa tudo que você fazer, você não está refém disso, porque ele perdoou os seus pecados, tá bom? E você também precisa se perdoar pelo que você já fez e esquecer as coisas do passado, como o apóstolo Paulo falou, amém? Terceira pergunta, como saber se um pregador é falso? Né? Provavelmente como saber se aquele cara é um falso profeta. A Bíblia vai falar para a gente observar as pessoas pelos frutos. Pelos frutos que a pessoa gera. Naquele momento a gente vai descobrir se aquele cara é um falso profeta ou não. E às vezes é complicado porque a gente vai descobrindo coisas no meio gospel que a gente nunca ia desconfiar daquela pessoa que fazia um pecado durante muito tempo e do nada ele fez, caiu e se aprofundou naquilo de uma forma gigantesca durante muitos anos. E os frutos pareciam ser muito bons. Mas ao mesmo tempo a pessoa estava indo para o inferno. Porque você vai descobrir se aquilo é um falso profeta, buscando discernimento do Espírito. Se você precisa pedir para o Espírito Santo, me entregue o dom de discernimento do Espírito. O dom de discernimento do Espírito é quando você vai ver a raiz daquilo, se aquela pessoa está falando a verdade ou não. E óbvio, você precisa ler a maior revelação que nós temos hoje. Não é um profeta que te dá a maior revelação da sua vida. É isso aqui, ó. Bíblia Sagrada. Você precisa abrir isso aqui, você precisa se expor às Escrituras, você precisa ser como um bereano fervoroso que abre isso daqui. Pede, Espírito Santo, eu quero examinar, então me mostra. Espírito Santo, eu preciso ouvir tua voz. Você conversa com Jesus, com o Espírito Santo através disso. Você flui nos dons com responsabilidade espiritual lendo isso daqui. Você examina o que as pessoas estão fazendo lendo isso daqui. Isso já teve na Bíblia? Isso já aconteceu na Bíblia? Ou será que isso é invenção? Então, a partir disso, você vai examinando falsos profetas. Entendeu? Então, observa os frutos. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Espero que você tenha gostado desse episódio. De novo, curta, comenta, compartilha para as pessoas que precisam ouvir essa palavra. E sede santo, sede perfeito como perfeito é o Pai. Amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, gratidão mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos na Tua presença. Senhor, vai tocando, Senhor, no mais íntimo dessa pessoa, traga discernimento e clareza de quem ela é, a identidade dela em Ti, e que ela possa entender que ela é filha, que agora ela é uma filha regenerada, uma pessoa santificada por causa do Espírito Santo de Deus. Cristo, que ela possa entender o que você pagou naquela cruz, que ela possa entender que não é só sobre os pecados dela, mas que você nos chama a nos transformarmos.
Então, o Espírito Santo gera um conflito, gera um risco dentro do coração dessa pessoa para que ela realmente seja abalada pela tua presença, seja constrangida em todos os pecados que está cometendo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Fica com Deus. Até semana que vem. Tem vários vídeos aqui que estão acontecendo no YouTube, também tem post no Instagram. Segue a gente no Instagram, se inscreve no canal. Se você está vendo pelo Spotify, dê 5 estrelas para ajudar a gente. E é isso. Vocês estão fazendo parte de um movimento chamado DOCA e que, em nome de Jesus, isso daqui vai ser um canal de distribuição em massa sobre a palavra de Deus. E eu oro para que você também faça parte disso. Na verdade, você já está fazendo. Amém? Fica com Deus, gigante.